hoje a gente vai passar para o segundo capítulo do livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. E o objetivo maior dessa leitura, com suas devidas interpretações à luz da saúde quântica integrativa e dos 23 anos de experiência que eu tenho na área da fisioterapia integrativa e da saúde integrativa, é que você possa ter uma expansão de consciência para que você tenha dentro de si a força necessária, a ferramenta necessária para mudar a sua saúde e mudar a sua vida, assim como eu tenho feito diariamente com a minha saúde e com a minha vida. Capítulo 2. Como a mente funciona. Deixa eu me apresentar, eu sou Maria Eugênia Vieira, sou fisioterapeuta integrativa, sou fisioterapeuta há 23 anos, trabalho com o equilíbrio do sistema nervoso autônomo, com várias abordagens em consultório e fora dele, e uno neurociência, física quântica, epigenética, psiconeuroimunologia nos meus atendimentos e nas minhas consultas presenciais, online, mentorias também. A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando você aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis: o consciente ou racional e o subconsciente ou o irracional. Você raciocina com o primeiro e tudo aquilo em que você pensa habitualmente vai para a mente consciente, que, em seguida, cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se você pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. Vou passar uma explicação rápida. Então, tudo começa na gente e termina na gente. Esse é o espiral do campo vibracional. Se você pensa o bem, sai o bem de você, foi e voltou para você o bem. Se você pensa o mal, saiu o mal de você, foi e voltou para você o mal. Tudo que você implanta todos os dias na sua mente consciente ou racional, ou essa mente é onde você deseja, onde você quer, onde você raciocina, você vai, de tanto você pensar naquilo, seja bom ou seja ruim, você vai mandar essa informação por osmose, né, para a mente subconsciente, e a mente subconsciente, que é o útero criativo, que perfaz 95%. Imagine aquele iceberg, né? Quando você vê um iceberg, você só vê a pontinha daquele iceberg é a mente consciente, que é só 5%. O resto que está submerso, enorme, lá embaixo, profundo, é a mente subconsciente, que perfaz 95%. Então, a mente subconsciente, ela governa a nossa vida. Então, se essa mente subconsciente ela já foi mal alimentada até os 7 anos, porque até os 7 anos estamos em ondas teta, não tem filtro, não tem a divisão que é o filtro da mente racional para a mente subconsciente, que é a emoção, que é a subjetiva ou irracional. Então, aquilo ali já fez ali uma crença em você. Você já tem uns óculos que você utiliza e que você vê determinado tipo de situação já de uma forma alterada. A gente está falando aqui em limitações, certo? Então, se você já tem, você já traz algo da sua ancestralidade, porque a gente traz percepções de nossa ancestralidade. Vem de bisavô, para avô, para pai, depois para a gente. Então, você já tem um quadro que você já veio com algumas informações nele. E aí,
durante a sua vida você vai acumulando mais informações. Essas informações se juntam às informações da sua ancestralidade, se juntam às informações da sua vida atual, e ali você criou a sua vida. Então, você que está me assistindo, que tem a sua vida, que tem a sua personalidade, que é feita de seus pensamentos, suas emoções e suas ações, está criando a sua realidade aí. Então, por que a sua realidade está assim? Por que a minha realidade está assim? Porque as coisas que eu pensei durante toda a minha vida, seja ela essas coisas que eu aprendi com meus pais, que aprenderam já com os meus avós, que aprenderam também com os meus bisavós, com os meus tataravós, aquilo ali passou para mim e eu achei normal ver a realidade daquela forma. E eu via daquela forma, sentia daquela forma, agia daquela forma e aquilo ali para mim era o normal. A partir do momento que você quer sair dessa realidade, você acha que essa realidade não é para você, não te satisfaz, você tem que fazer um trabalho de reprogramação dessas crenças, um trabalho de reprogramação da sua mente subconsciente. Para você reprogramar a sua mente subconsciente, você tem que sentir diferente, tem que se emocionar diferente, porque a mente subconsciente é a emoção. Mas para você se emocionar diferente, você concorda comigo que você tem que pensar diferente? Porque um pensamento é que carrega uma emoção. A emoção não aparece do nada. Você tem que pensar em alguma coisa, ou então em alguém, ou então em algum evento, para você sentir aquela emoção. E normalmente a nossa emoção ela está ligada a eventos do passado, porque é o que o cérebro conhece. E normalmente a maior parte dos eventos que a nossa emoção já preponderantemente aparece são eventos ruins ou eventos muito bons. E quando a gente tem eventos ruins, naturalmente a nossa mente foca mais no evento ruim. Se a gente tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia, e a neurociência diz que 90% deles são os mesmos do dia anterior, você concorda que nosso cérebro é um gravador do passado? Nós estamos mais presos no passado familiar e dessa forma a gente continua repetindo esse passado no nosso presente e o nosso presente vira um futuro que a gente já sabe qual vai ser o resultado. Então, se eu quero sair da minha realidade, se você quer sair dessa sua realidade, você concorda que você tem que mudar o seu pensamento para que você possa mudar a sua emoção, para que você possa mudar a sua ação e para que você possa mudar os resultados na sua vida e que você possa mudar a sua personalidade e a sua realidade? Então, é essa linha de raciocínio que você que está me assistindo tem que seguir. Então, para isso, a gente tem que reprogramar a nossa mente subconsciente e a mente consciente. A gente tem técnicas que vão estimular o sistema nervoso autônomo, que vão equilibrar o sistema nervoso autônomo, porque o sistema nervoso autônomo é a sede das crenças limitantes, é a sede da mente subconsciente. Então, a gente tem que fazer repetições, tem que limpar do corpo essas emoções, esses traumas que estão, porque o trauma fica preso no corpo, o corpo guarda as marcas. A gente tem que fazer técnicas meditativas, respiratórias, fazer vários tipos de abordagens que podem ser feitas em consultório, que podem ser feitas também com exercícios à distância, como eu faço, para que a gente saia desse lugar e que a gente chegue ao lugar de destino que a gente deseja. Voltando, o ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente ela começa a colocá-la em prática. Então, esse ponto é importante realmente. Sabe por quê? Porque você passou a vida inteira se sentindo culpado ou se sentindo incapaz. Porque você trouxe isso dos seus familiares, porque você viveu situações quando você era pequeno, que também validavam isso.
Então, para a sua mente subconsciente, aquela é a emoção da verdade. E a sua mente subconsciente, ela é representada pelo seu corpo. O corpo é o HD externo das emoções. Então, eu tenho que convencer a minha mente subconsciente de que eu sou capaz. Mas para eu convencer minha mente subconsciente de que eu sou capaz, eu tenho que repetir com emoção. Eu tenho que visualizar com emoção situações nas quais eu seja capaz. Eu tenho que visualizar e sentir que eu estou conseguindo. E eu tenho que fazer isso repetidamente, eu tenho que fazer isso várias vezes, todos os dias. Isso é neuroplasticidade. A gente vai quebrar ligações não só físicas, biológicas, fisiológicas, porque existe um circuito neurológico ali já acostumado na incapacidade. E aí, nesse circuito, são liberados os neurotransmissores, os hormônios de estresse, os neurotransmissores correspondentes no seu corpo, que você se sente incapaz. Vira uma coisa biológica. Então, quando a gente começa a pensar o contrário, quando a gente começa a focar na capacidade, focar na polaridade positiva, então o corpo vai começar a dizer que nada, não é isso não, você sempre se sentiu incapaz, agora está vindo com essa história de se sentir capaz, e vai ser aquela história da academia. Você começa num dia, já quer parar, porque já estou cansada, amanhã eu começo, depois, sabe, vai procrastinando, vai se auto-sabotando, porque seu corpo já está acostumado naquele movimento antigo seu. Vai fazer de tudo para lhe proteger. A mente subconsciente, ela faz de tudo para lhe proteger. Ela faz, se você sobreviveu até então se sentindo incapaz, vai continuar sobrevivendo. Mas não é uma vida plena, entendeu? Então, a mente subconsciente, ela precisa ser convencida de que você é capaz. Para você se convencer, você tem que repetir, igual um ator. Um ator, uma atriz. Ela repete tanto aquele papel que ela começa a acreditar na própria mentira. É exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que repetir tanto e a gente vai começar a acreditar na própria mentira e aquela mentira vai virar verdade. Certo? A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para boas quanto para más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, os seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Vou passar para você um caso, por exemplo. Atendi a semana passada uma paciente com fibromialgia. A primeira coisa que ela falou para mim foi: será que esse tratamento aí dá certo? Eu fui fazer nela uma microfisioterapia. Eu disse assim: olha, vai dar certo tanto quanto a senhora queira que dê certo. Porque o tratamento não só sou eu, é você também. Você tem que querer. Nós somos 100% responsáveis com a nossa vida. Eu sou um meio pelo qual vou limpar do seu corpo os traumas, as memórias negativas de dor, de incapacidade, tudo aquilo que está deixando a senhora sentir com dor. A fibromialgia, ela é um sentimento de impotência generalizado, um sentimento de desvalorização, de capacidade desvalorizada. Essa é a linguagem do músculo e das articulações. Ou seja, pessoas que têm fibromialgia, elas têm esse grande sentimento, e principalmente relacionado à consanguinidade, às questões familiares. Então, quando eu falei isso, ela disse: ah, meu Deus, é isso tudo que eu tenho. Ah, mas aí começou a negativar, né? Tudo. Tudo para mim dá errado, eu não aguento mais, eu não presto, nada dá certo, etc. E tal. Então, o corpo dela, ele está acostumado. A vida dela é essa, o tempo inteiro de reclamar, reclamar, reclamar. E quem reclama, clama duas vezes, né? Então, ela está atraindo para ela aquilo. Então, ela precisa começar a reprogramar o corpo e a mente. Começamos com a microfisioterapia e eu orientei para ela fazer mais sessões de microfisioterapia e fazer a reprogramação mental, né, que é a reprogramação do corpo e da mente.
para que ela possa começar a mudar esse padrão de pensamento. Porque se essa, essa verbalização dela se mantém, não vai ser nenhum tipo de coisa externa que vai melhorá-la. A gente tem que querer. Os tratamentos estão aí para serem feitos, claro, porque todo mundo precisa de ajuda. Inclusive, eu precisei de ajuda, né? E busco ajuda, mas a ajuda primordial vem de mim. Com as leituras, com a mudança de pensamento, com a mudança de emoção, de ação, com o estímulo do nervo vago, com o estímulo de estilo de vida condizente com a saúde, alimentação boa, atividade física, dormir mais cedo, amizades. Então, tudo isso corrobora com uma saúde plena para que a gente possa fazer essa reprogramação. Porque se você faz tudo isso, mas não reprograma os seus pensamentos, não reprograma a sua mente subconsciente, a sua mente consciente, nada disso vai valer a pena. Nada disso vai adiantar, na verdade, né? Então, aqui, paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis, logo que você começa a pensar e a sentir de maneira correta. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente com verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Então, o subconsciente tem que aceitar a ideia. E para ele aceitar, tem que ser constante. Tem que haver repetição, tem que haver emoção. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou a resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Se você mantém um pensamento fixo na sua mente consciente de determinada coisa, o seu subconsciente ele fará aquela coisa virar realidade. Psicólogos e psiquiatras observaram que, quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceitam a ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar o seu objetivo. Por isso que é bom a gente ler, porque quanto mais a gente lê, mais informação a gente tem, que a gente dá para o nosso cérebro, para a nossa mente consciente, e a gente pode imaginar coisas condizentes com os nossos sonhos. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber os recursos que ele mobilizará. Cada caso é um caso. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única mente. A mente consciente é raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, sua casa, seu companheiro na vida, toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, da circulação, da respiração, utilizando processos independentes do seu controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você. O subconsciente é um servo, ele é mandado. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más.
Os pensamentos são ativos, né? E são as sementes. Os pensamentos negativos, destrutivos, e continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Então, pensamentos negativos, destrutivos, continuam a agir desse modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como uma experiência externa correspondente ao seu conteúdo. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente o aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Então, a gente tem que aceitar como verdade pela mente consciente para que o nosso subconsciente aceite também. Não adianta somente a gente falar sem a gente sentir como verdade aquilo que a gente está falando, porque senão bastava a gente repetir palavras soltas em vão ao vento e aquelas coisas aconteceriam. A gente tem que sentir como verdade, porque a nossa mente subconsciente é a parte do útero criativo que está ligado à emoção. Então, a emoção é importante para qualquer criação, qualquer coisa que a gente deseje criar. Portanto, é um exemplo, por exemplo, se você trabalha com algo que você gosta realmente de fazer, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você está usando o raciocínio e está usando a sua emoção. E essa emoção do gostar, do querer ajudar, estar dentro do seu propósito, ela vai gerar uma frequência condizente, uma vibração que vai atrair todas aquelas pessoas que precisam e que desejam ter um benefício, aquele benefício que você está trazendo para as suas vidas. Então, a gente vai terminar hoje o capítulo 2 na página 34 e vamos continuar no próximo vídeo. Então, a gente terminou aqui nessa parte do capítulo 2, que é como a mente funciona. Te vejo no próximo vídeo.